Olá, meninos, vamos lá, como prometido na aula de eletiva, nós vamos corrigir a segunda parte da prova, certo? Prova 2015. Então, eu espero que todos estejam preparados aí. Nós vamos corrigir a partir da questão 27, certo? Ok? Então, esse texto aqui é um texto que vai falar de Alceu Valença. Então, é uma reportagem que ele concedeu à revista Cultura, onde ele fala um pouco da vida dele, como ele se inspirou, certo? E de uma nova faceta que ele agora começa a fazer filmes, né? Ser cineasta. Então, a reportagem, ela vai falar a respeito disso. Quando o candidato que vai fazer a prova do SAEP olha para um título desse, ele já deve buscar nos seus campos de significado quem seria esse Alceu. Então, se ele é uma pessoa que ele articula o conhecimento, ele pode sim já deduzir que esse Alceu é Alceu Valença. Então, ele já começa com uma informação extra que pode facilitar ele tanto a responder às questões da prova, como se sobressair sobre um candidato. Por quê? Porque nem todo pernambucano, nem todo nordestino conhece Alceu Valença, certo? Então, ele diz assim, ó, o múltiplo projetado de Alceu. Acompanhe. Alceu é daquelas pessoas que prontamente deixam revelar a metáfora de si mesmo, ainda que talvez nem saiba disso, pois é assim, de uma maneira muito solta, que ele se apresenta, como um artista circense imerso nas coxias de sua casa, um sobrado perto da prefeitura e do coração de Olinda, ao receber a reportagem da revista Cultura. Então, eu queria chamar a atenção aqui para essa questão de coxias. Então, a palavra coxias, ela vem em destaque aqui, gente, por ser uma palavra que ela não tem, uma palavra popular, ela não está de acordo com o texto, vamos pensar assim, mas não que ela esteja inadequada aqui. Por quê? Porque vai falar do processo de produção de Alceu Valença. Então, em que ambiente ele produzia, o que servia de inspiração. Então, a coxia, ele é um espaço destinado nos teatros, onde os artistas eles se organizam, trocam de roupa, passam o texto, vive seu nervosismo, certo? Então, tanto faz ser um pequeno espaço, um pequeno teatro, um teatro improvisado, ou um grande teatro, né? Um grande espaço, mas as coxias, elas são espaços destinados a isso, certo? Aí ele continua, ó. Na entrevista a seguir, o artista fala, pronto, agora ficou melhor. Na entrevista a seguir, o artista fala das suas novas facetas, sobretudo a de cineasta, neste filme estrelado por Irandir Santos e Hermília Guedes. E aí a letra em negrito é justamente porque é a parte da entrevista, né? Da reportagem. Você passou 15 anos maturando o filme A Luneta do Tempo. Sabia todas as falas decoradas, estudou direção, roteiro e montagem. Pode-se dizer que você nutriu uma obsessão nesse projeto? Aí ele responde, sou um obsessivo a vida toda. Ser obsessivo é a melhor coisa do mundo. Quando estou em qualquer projeto, fico obsessivo. No projeto de um filme, como esse que realizei, isso ocorreu em várias etapas. Fui inventando histórias e elas iam se modificando. E isso começou quando meu pai morreu. Na minha infância, sempre ouvi meu pai contar histórias. Um dia, ele contou que, quando era estudante da Faculdade de Direito do Recife, um colega chegou dos Correios dizendo que Lampião havia morrido. Daí veio todo um universo de coisas. Não só essa história, mas tudo o que eu contava na minha infância. Aí, respondeu Alceu. Aí a outra pergunta é essa. Os textos que surgiram eram em prosa, cordel. Aí ele responde. De princípio era uma coisa ritmada. Era um cordel, mas não exatamente. Não era com cestilhas, etc. Às vezes, o verso podia ser um pouco mais solto, mas também não estava escrevendo simplesmente cordel, simplesmente poesia.
Foram uns 3 anos nessa brincadeira, escrevendo coisas. Aí pula-se uma parte da entrevista, né? Que nós sabemos que quando vem essa simbologia é porque uma parte do texto foi omitida. Então, você começou a tocar o filme sozinho. Então, 5 anos depois do enterro de meu pai, decidi virar diretor do meu filme. Comecei a comprar livros de autores estrangeiros, estudei roteiro, direção e montagem. Tive aulas com a Alessandra Alves. Ela se propôs a dar aulas. Chegou a me dar de 10 a 15 aulas, mas parei. Justifiquei que não queria parecer com ninguém. Eu sou eu. Quero mais não, disse. Passei a ver meus filmes, me tornei cineasta autodidata. Aí faz a última pergunta. E com a obra já acabada, você entende que ela correspondeu aos seus anseios íntimos? Ele responde, total, atendeu. Mas, quando todo mundo dizia que o filme estava pronto, eu dizia que não. Também fiz a edição do meu filme, fui montando e no dia disse, Alea jacat est. Era uma frase que meu pai dizia. Acho que é de Júlio César. A sorte está lançada. Então, aqui nós temos a questão da referência bibliográfica, da revista Cultura, tá vendo? Ela foi feita por Rafael Dias, e aí tem as informações que nós não podemos, enquanto bons leitores, negar, né? A gente tem que olhar, até porque muitas vezes ela ajuda com a resposta na prova do SAEP. Então, a questão 27, que é a primeira de hoje, diz assim. Qual é a finalidade do texto? Então, isso é um descritor do SAEP, gente, que sempre vai cair nas provas, certo? E assim, tem um número grande de meninos que erram essas questões, mas vocês não vão errar. Então, qual é a finalidade desse texto? Qual foi o propósito comunicativo? Ele foi feito a fim de quê? Ele foi produzido para quê? Letra A. Apresentar informações sobre uma pessoa. Então, acertou quem marcou a letra A. Ela é a alternativa mais completa, porque ela apresenta as multifacetas de Alceu Valença, ele enquanto cordelista, ele enquanto produtor de arte, ele enquanto músico, não é isso, minha gente? Então, sobre uma pessoa, não sobre o que ele faz, mas sim sobre tudo que ele faz. Então, é sobre a pessoa de Alceu Valença, porque não fala só do contexto de produção, e sim fala da pessoa, né, enquanto sentimento, até porque as produções, elas nascem no sentimento que eu tenho. Então, acertou quem marcou a letra A, certo? A letra B, expor uma opinião sobre o assunto, não é, porque não é de um assunto específico. Fazer um resumo da história de um filme, também não é. Ele vai falar sobre a parte dele de ser cineasta agora, mas não é só isso. Orientar sobre a produção de um filme, também não. Relatar um acontecimento importante, não, porque ele cita vários, né? Cita a infância, cita o pai, cita todo o processo de produção, cita a pessoa que ajudou ele. A outra questão diz assim, pede para ler de novo o texto, né? Mas como eu tenho que fazer um vídeo aqui mais curto, não posso. A 28 diz, a informação principal desse texto diz respeito a. Então, a primeira era a finalidade. Essa daqui é, qual é a informação principal desse texto? Letra A, a cidade natal de Alceu Valença? Não. A principal, não. É importante saber? Mas a principal não é nesse texto. A vida pessoal de Alceu Valença também não é, né? É importante conhecer a vida pessoal dele, mas não é o que é principal, a informação principal desse texto. Letra C. Ao filme produzido por Alceu Valença, sim, porque boa parte do texto ele foca no processo de produção dele, nessa mudança como cineasta, né? Não é que ele virou cineasta, é sim a questão que ele não é só músico. Todo produtor de arte, ele pode sim devanear por outras artes, né? Então, ele pode fazer o cordel, ele pode fazer o texto em prosa, ele pode interpretar, ele pode cantar, ele pode produzir, né, uma obra maior, como um filme, enfim. Letra D. Aos textos em cordel escritos por Alceu Valença? Não. Principal, não. As histórias contadas pelo pai de Alceu Valença? Não. Todas essas outras alternativas, elas são complementares,
mas a principal é a letra C. Então, acertou quem marcou a letra C. A 29 ainda sobre esse texto, então tinha que entender bem direitinho o texto. Era impossível ler um texto desse e não perceber que era de Alceu Valença, porque senão você já ia negar logo uma informação importante, né, para você mesmo, assim, você enquanto entendedor de texto. A 29 diz: qual trecho desse texto caracteriza uma opinião? Essa 29 é opinião, então sempre vai cair nessas questões de SAEP também, essas questões de opinião. Então, em termos de entendimento, a gente costuma pedir aos alunos que leiam essas questões como se fosse você falando. Então, aquela que se identificar em um perfil de opinião, você precisa dar vida ao texto, minha gente. Precisa ler essas questões como se você estivesse dizendo. Então, se eu estivesse dizendo isso aqui, iria sim parecer com uma opinião. Isso aqui eu falaria dentro de um contexto. Nesse contexto aqui, se fosse eu diria isso. Vamos lá, que eu me perdi a 29, né? Uma opinião. O que caracteriza uma opinião? Letra A. Letra A, diz assim: imerso nas coxias da sua casa, um sobrado da prefeitura. Então, aí eu não tenho uma opinião, eu tenho uma descrição, onde ele mesmo era quem relatava, né? Letra B, o artista fala das suas novas facetas sobre o cineasta? Também não, é algo normal, é como se alguém estivesse narrando um jogo e estivesse dizendo só o nome dos jogadores, a camisa, a posição, os times que pertencem. Tá omitindo a opinião, emitindo? Não. Letra C, ser obsessivo é a melhor coisa do mundo. Aí sim, é uma opinião. Por quê? Porque ele foca na questão da sua obsessão. Então, quando ele diz ser obsessivo é a melhor coisa do mundo, é como eu dizer, comer é a melhor coisa do mundo. Aí você diz, dormir é a melhor coisa do mundo. Não fazer nada é a melhor coisa do mundo. Ser ativo é a melhor coisa do mundo. Então, para mim, a melhor coisa do mundo pode ser uma coisa e para você pode ser outra. Então, quando você entende isso, você diz, pá, é letra C. Acertei. Certo? Ok, gente? Não vou ler as outras não, porque eu acredito que deu certo. Se não deu, vai lá e me pergunta. 30. De acordo com esse texto, Alceu Valença, letra A, cursou a faculdade de Direito. Letra B, foi um artista em um circo. Letra C, prefere filmes à música. Letra D, sonhava em ser cineasta. Letra E, teve uma boa relação com seu pai. Essa 30, vocês marcaram o quê? É letra E, né? Aí fica claro, lá no texto, teve uma boa relação com seu pai. É tanto que ele desenvolveu isso depois dos 5 anos, né? Da morte do pai, ele resolveu colocar para frente esse sonho. A 31, ainda sobre o texto. O trecho, daí todo um universo de coisas. Daí veio todo um universo de coisas. Apresenta marcas linguísticas. Vamos lá. Características de situações formais. Letra B, comuns a um ambiente profissional. Letra C, encontradas em uma região específica. Letra D, próprias de uma faixa etária. Letra E, típicas da linguagem oral. Quando ele diz assim, ó, daí veio todo um universo de coisas. Gente, daí não tem formalidade. Não tem formalidade. Uma pessoa que está conversando e ela fica daí. Então, eu tenho aí partes da linguagem oral. Ela é típica da linguagem oral. Até porque se você for produzir um texto, você vai perceber que você está sendo repetitivo. Então, o daí, o né. Então, sequenciando, vamos lá sequenciar as questões. Tudo bem por aí? Aí, agora nós temos 2 textos, né, para poder seguir as questões, todo mundo me acompanhando. Esse outro texto é assim, ó, sobre o heroísmo e seu significado na sociedade contemporânea. Ele diz, todos nós temos fascínio por pessoas que agregam a sua condição de prefixos superlativos. Esse texto é muito bom. Todos nós gostamos, né, de pessoas que aderem à nossa autoestima. Exagero, né? Prefixos superlativos. Então, são
prefixos que antecedem, né? Eles aumentam muito. Superlativo é o exagero, aumentando, ó. Quem não gosta de dizer que você é super desportiva, mega empresário? Comuns mortais que somos, mitificamos aqueles que apresentam o que gostaríamos de ser em força, inteligência, beleza, generosidade, desapego. Nem todo mito, porém, destaca-se por feitos dignos que se tornaram um roteiro para o cinema. Ações heróicas ocorrem cotidianamente, na maioria das vezes de forma anônima e silenciosa. Pais que sacrificam sonhos para dar aos seus filhos uma boa formação. Filhos que adiam planos para tornar a velhice de seus pais menos dolorosas. São singelos exemplos de heroísmo domésticos. E por que atos heróicos nos encantam e surpreendem? Talvez porque nos mobilizemos mais com o bem do que com o mal. Talvez porque os finais felizes, como os contos de fadas, estejam em nosso DNA. Ou, quem sabe, porque estejamos tão brutalizados pela crueza da realidade que gestos que contrariem representam a esperança que necessitamos para continuar acreditando em nossa humana condição. De todo modo, em cada um de nós mora um herói em potencial que, sem capa ou escudo mágico, pode fazer a diferença usando apenas o coração e a mente. Esse texto está disponível, né? Aí tem a questão da referência, é um texto. Texto 2. E aí nós temos uma tira. Diz assim, ó. Olha, é o meu pai, o Feeling Cat. Para de mentir, Messias. Olha o teu pai aqui. Oi, Messias. Coitado do pai. Feeling Cat é o meu pai. Nunca aparecem ao mesmo tempo. Não percebe? São a mesma pessoa. Para de mentir, Messias. Olha a cara dele lá. Para de mentir, Messias. Então, vamos lá. Questão 32. Estes textos têm em comum a referência. Tem aqui, ó. Mais uma vez, só para destacar, está no plural, né? Acento circunflexo, justamente porque está no plural. Se ele estivesse no singular, não teria. Esses textos têm em comum a referência. Questão 32. A atração pela ideia do heroísmo, ao cuidado dos pais com os filhos, ao final feliz dos contos de fadas, aos personagens com superpoderes, às atitudes motivadas pelo coração. Então, essa questão 32 acertou quem marcou letra A atração pela ideia do heroísmo. Os dois textos, eles demonstram uma atração para isso, supervalorizam essa ideia, né? Heróis em diferentes contextos. A questão 33 é a ideia, ó. O trecho que contém a tese defendida pelo autor do texto 1 então a gente vai focar aí só no texto 1, não analisa o texto 2. Gente, esse descritor aqui, que ele diz que identifique a tese defendida pelo autor, é o descritor campeão de erro, certo? Esse aqui é um descritor muito baixo. Então, o texto ele vem com muitas ideias, certo? Com muitos argumentos. Qualquer texto, é impossível você desenvolver em um texto um argumento só, uma ideia só. Porém, os argumentos, eles vêm ajudando a um argumento maior, a um argumento principal. Então, é como se você, por exemplo, assistisse uma novela. Naquela novela tem um personagem só. Era possível a novela ser feita apenas pela pessoa, pelo protagonista, pelo personagem principal da novela? Não. Ele precisa de pessoas que interajam com ele para que aquela história, para que aquele enredo ele aconteça. Então,
A novela é um tipo de texto, então esses outros textos também. Então eu tenho várias ideias, mas aquelas ideias, aquelas outras ideias, elas vêm para ajudar a ideia maior. Vocês estão entendendo? Então diz assim, ó, qual é a ideia defendida pelo autor do texto 1? É a 33. Nem todo mito, porém, destaca por efeitos extraordinários, dignos de se tornarem roteiro para o cinema. Então, o que é que ele diz aqui? Que nem todo herói, ele se destaca pelo bem feito que ele faz. Às vezes, um herói ele pode errar no intuito de acertar e ele se tornar herói por aquilo. Né? Por quê? Porque ele está se referindo aos pais. Então, o que é que ele diz lá? Que nem todo pai ele vai ser um herói por lhe agradar, por dar aquilo que você queria. Ele não vai deixar de ser um pai ou um mito, né? Uma pessoa importante, por um ato não tão extraordinário que ele faça, certo? Então, a correta da 33 é a letra A, ela é mais completa. É a tese que ele defende. As outras questões ele fala no texto, mas é o principal, não, certo? Letra B, pais que sacrificam sonhos para dar aos filhos uma boa formação, certo? Aí ele vai estar fazendo um feito extraordinário. Isso aí corrobora, ajuda na questão do mito de ser um herói, sim, mas não é só isso. Isso aí é um exemplo que ele dá. Talvez porque nos mobilizemos mais com o bem do que com o mal, também. Mas isso é a principal tese defendida? Não. Talvez porque os finais felizes, como nos contos de fada, estejam em nosso DNA? Talvez, mas não é o que se pede no enunciado. A esperança de que necessitamos para continuar acreditando em uma condição humana boa, certo, mas não é a principal. Não vamos errar mais, certo, meus amores? Questão 34 é para analisar o trecho. O trecho é esse, ó, dignos de se tornarem roteiro de cinema. Então, a expressão destacada sugere que os feitos são dignos de se tornarem roteiros de cinema. Essa expressão aí são feitos de letra A. É fantasiosos, famosos, divertidos, complexos, admiráveis. Essa 34 vocês marcaram o quê? A correta aí é a letra E, admiráveis. Quando você diz assim, dignos de se tornarem roteiro de cinema, é porque você fez um ato aí admirável, em que as pessoas elas vão assistir, digamos, se sua história, você precisa ter uma boa história, uma história boa para ser contada, para ela virar roteiro de filme, né, de cinema, porque senão as pessoas não vão se interessar. Então, é letra E, certo? 34, letra E. 35. No texto 2, Messias estava mentindo por quê? Esse Messias não é relacionado ao texto de Jair Bolsonaro, viu, gente? É em relação àquela tirinha. A 35. Messias estava mentindo por quê? Letra A. Acreditava que super-heróis existiam. Letra B. Afirmou que seu pai era um super-herói, Phil Cat. Falou que seu pai e Phil Cat nunca estavam juntos. Ficou nervoso quando viu seu pai na calçada. Percebeu que seu pai passou voando por ali. Então, aonde é que ele estava mentindo aí na 35? Na letra B. Todas as outras falas se desencadearam a partir da mentira quando ele disse que seu pai era o super-herói Phil Cat, certo? Espero que vocês tenham acertado. A outra maravilhosa questão vem de um texto, tem um texto que eu acho que ganhou algum sentido depois do vídeo, né? Acho que ajudou um pouco lá no YouTube, que é da maravilhosa Clarice Lispector, A Hora da Estrela, da nossa querida Macabea. E o trecho diz assim: pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. As informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim,
mas não esquecer que para escrever, não importa o que de meu material básico, é palavra. Assim é que esta história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se enrola um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos, substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos do ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro. E a jovem, ela tem 19 anos. Poderia mordê-lo, morrendo de fome. Tenho então que falar simples para captar a sua delicadeza e vaga existência. Limito-me a humildemente, mas sem fazer estardalhaços da minha humilde, que já não seria humilde, limito-me a contar fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela que devia ter ficado, sem nenhuma datilografia, a tia que lhe dera um curso ralo como bater a máquina. E a moça ganhará uma dignidade. Enfim, datilógrafa. Nesse texto, clara a descrição aí da escritora, né, em relação a Macabeia. Então, nesse fragmento, né, da Hora da Estrela, tal, a questão de 36 diz assim: qual trecho desse texto apresenta uma marca do narrador em primeira pessoa? É a questão 36. Qual é que marca em primeira pessoa? Ô, gente, não errem não. Ou a letra A. Quando diz pretendo, quem pretendo? Quem pretende? Eu. Certo? Então, quando ela diz pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Então, quando ela diz pretendo, ela está na primeira pessoa. Tá certo? A narradora está na primeira pessoa. Nas outras, ela não está. Está na terceira pessoa, certo? Olha o exemplo da letra E. E a moça ganhar uma dignidade. Então, ela não está falando dela, é da moça. Certo? Está falando em relação a quem? A moça. A outra, a letra D. Essa eu comecei por baixo. A tia que lhe dera um curso ralo de como bater máquina, ela não está falando ela está falando da tia dela. E assim sucessivamente. Espero que não tenham dúvida. 37. Nesse texto, no trecho, mais um trecho para analisar. Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça, sugere. Na 37. Letra C. Né? Ó, limito-me, letra C. A pouca importância dado pelo autor à vida da moça. Certo? Isso daqui eu foquei muito lá em Macabeia, no vídeo. Eu não vou focar muito em Macabeia aqui, porque eu acredito que um complementa o outro. Querida, sinto mais saudade a cada dia. Amo você mais do que as palavras podem dizer. Que bonito, mas para quem você está escrevendo? Eu posso preencher isso depois? Não queria, né, relatar. 38. Esse texto é engraçado porque o cachorro escreve uma carta de amor sem destinatário. É a letra A. Certo? Esses textos de humor vocês nunca erram, né? Até porque eles são curtinhos, vocês são metidos a engraçado e assim vai, certo? Essa 39, o texto, ele é para você responder em duas questões. Três praias de Pernambuco estão entre as 10 melhores do Brasil. Além de Pernambuco, o TripAdvisor lista os estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina como os principais destinos da temporada. E ele diz: janeiro, verão, férias. A combinação dessas palavras-chave leva o turista a procurar por praias paradisíacas. Uma maneira de encontrá-las é tendo como base
Ai, meu Deus, para ler isso. Traverse Coach. Premiação concedida pelo TripAdvisor, considerado o maior site de viagens do mundo. Para decidir o seu destino, dá uma olhada no ranking oficial, no qual aparecem os estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, além de Pernambuco. Na última listagem, o estado pernambucano emplacou 3 praias entre as mais belas do país, sendo duas delas em primeiro lugar, uma em primeiro e a outra em segundo lugar. Levando a medalha de ouro, vem a Baía do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha, claro, realmente espetacular, tanto na trilha do penhasco, lá em cima, ou na praia mesmo. Idílico é o que diz um dos depoimentos divulgados no site. Em segundo lugar, aparece a Praia dos Carneiros, no município de Tamandaré, no litoral sul do estado. O outro candidato, pernambucano na lista, também pertence ao arquipélago de Fernando de Noronha. Em quarto lugar, a Baía dos Porcos, quem quer relaxar da distante civilização. Enquanto o resultado dos Travelers Coast 2015 não vem à tona, os usuários do TripAdvisor seguem avaliando praias, entre outros atrativos do turismo. Ai, meu Deus, saudade de viajar, mas vai passar. Essa 39 diz, qual é o assunto desse texto? E aí, marcaram qual na 39? Letra B, a presença de praias pernambucanas nas listas dos melhores sites. Como nós já trabalhamos esse tipo de questão, viu, gente? Eu não vou focar muito na explicação. E a última? Ah, não. Ah, não. A português só é até a 39. Vejam só, vamos lá. Pois bem, nós terminamos a prova 2015. O que é que nós temos de eletiva essa semana? Vou colocar outro simulado para que vocês respondam. Então, a gente vai fazer de modo diferente, certo? Vocês vão responder só a primeira parte do caderno de português. Na outra semana, a gente faz a segunda parte, tá certo assim? Então, como nós dividimos a prova em 2, eu também vou dividir para fazer em 2, porque não fica acumulando. Então, vocês vão responder a primeira parte da prova de português, quando chegar na parte de matemática, vocês já não fazem mais nada. Na outra semana eu corrijo, na outra semana vocês fazem. Eu acho que fica melhor assim. Posta lá na plataforma, assiste o vídeo, corrige, não precisa tirar foto. Dá só a devolutiva de ok, que corrigiu. Ok, gente? Saudades, tudo de bom, fiquem com Deus. Assistam um filme do Saep lá no YouTube, certo? Espero que tenham entendido. Quem tiver dúvida pode me procurar, já sabe, né? Me encontra. Cheirão!